Entrevista. Oferecimento Sesc. Conosco, nesse primeiro bloco do GJR Entrevista, a doutora Sani Karkov. Como é que pronuncia? Karkov? Karkov, já aparecendo em imagens. Bom dia, doutora Sani, bem-vinda. Bom dia, clube, bom dia, ouvintes. Legal demais, temos a advogada, né, a doutora Sani, conosco nessa manhã e que agora vai passar também a ser colaborar semanalmente presença com a ilustre, gente, né, recorrente. conosco aqui, né, ela nos procurou com uma ideia muito legal e a gente, nesse bate-papo, a gente falou, não, mas beleza, doutora, tu vai participar conosco, mas tem que vir aqui dar uma entrevista pra gente e contar um pouquinho da tua história, doutora, bem-vinda, né, ao Grande Jornal Regional, agora como colaboradora também. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com os ouvintes aqui nessa rádio, que é muito legal. Particularmente eu escuto faz bastante tempo e eu tô aqui para compor esse quadro e para trazer um direito um pouquinho diferente do que o pessoal tá acostumado aí a escutar, um direito que traz uma proposta que justamente é pro público escutar e entender. Na verdade, essa pílula, a gente ainda não... O nome vai sair essa semana, tá? A participação da doutora Sani é pra descomplicar o direito, né? Não é pra trazer, né, nada de diferente pro nosso ouvinte. Muitas vezes tem algum assunto em pauta, que vai ser o momento, a doutora Sani vai trazer informações, seja direito previdenciário, que é uma coisa que tem bastante, né? Tudo que diz respeito, que o pessoal quer saber, que o pessoal tem dúvidas, que é o mais popular, né? Que o pessoal realmente vem, olha, isso eu tenho dúvida e a gente vê se repetir, então é o que eu pretendo trazer aqui na rádio. Qual que é a tua área de atuação mais, assim, forte, doutora? Eu tenho algumas especializações, né, mais de uma, mas hoje eu atuo muito em planejamento patrimonial, em planejamento tributário, família é uma coisa que também eu acabo atuando muito. Eu tinha saído dessa área, mas voltei porque a procura é muito grande, família, sucessões, né, contratos também, eu acabo trabalhando muito nessa área. E eu trabalho também desde 2011 com a Maria da Penha, né? É muito importante falar. A gente, infelizmente, aqui dá notícias diárias de coisas que a gente não gosta de falar, mas infelizmente a gente tem que dar luz para, quem sabe, um dia isso reduzir, né, doutora? Exato, e eu trabalho muito em prol das mulheres, né, com a Maria da Penha. Então, no direito de família acaba sendo totalmente conexo, né? E eu trabalho muito defendendo essas mulheres da violência doméstica e atuo muito e gosto muito de atuar nessa área, mas prioritariamente com a mulher e para a mulher. Que legal. Guarda essas questões todas. Sim, guarda, visitação, pensão, divórcio, toda essa parte aí que acaba envolvendo a família no geral, né? Quando tu fala em direito patrimonial, doutora, me desperta uma curiosidade. O que é, por exemplo, trabalhar com direito patrimonial? Por exemplo, é uma família que tem bens, tem que fazer, por exemplo, aquele negócio de inventário, essas coisas. Me tira essas dúvidas. Bem leigo, tá? Não, é para isso que a gente tá aqui. O direito patrimonial, a gente fala direito patrimonial, mas ele está dentro do direito sucessório, prioritariamente, né? Ele é um nicho do direito sucessório, onde exatamente a gente vai planejar a vida dessa família, dessa pessoa, antes que venha acontecer o falecimento. Então, tu vai fazer toda essa questão de blindagem patrimonial, tu já vai deixar dividido a holding, que eu acredito que muita gente já ouviu falar, né? Inventário é o que a gente trabalha depois do falecimento, né? Tu vai acabar falando de muitas coisas dentro dessa área de planejamento. Então, tu vai te planejar para quando chegar a tua hora, a tua família não ficar desprotegida, né? Até, desculpa te interromper, né, doutora? É uma coisa que a gente vê muito hoje, né? As famílias... quase, uma vez era um tabu e ainda continua sendo para muita gente de lidar com a morte em vida, né? Sim, e continua sendo. Continua sendo, mas é a melhor forma de garantir uma estabilidade para as famílias no futuro, né? Eu sempre digo para os meus clientes, quem ama, protege, e essa proteção, tu tá colocando amor nela, porque tu tá deixando o teu familiar, a tua família, com tudo ok. O dia que tu não estiver aqui, tu vai evitar brigas, tu vai evitar o litígio, enfim, tu vai evitar que a tua família acabe se desfazendo no futuro por patrimônio, por dinheiro. Não é necessário isso, e a gente tem como fazer
muito bem feito para que todo mundo fique contente antes que venha acontecer um falecimento. Eu vou fazer pergunta, já que a gente tá aqui hoje, entrou nessa coisa de patrimônio. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo assim, porque a gente vê alguns casos e eu não sei o que pode não ver. Por exemplo, um pai tem 3 filhos, tá? E ele resolve, em vida, fazer a doação do seu imóvel. Ele tem, sei lá, 4 imóveis e um imóvel ele quer doar. Ele pode doar pra quem ele quiser? Ou tem um percentual que é pro filho e a esposa, por exemplo? O que acontece? Quando o pai vai doar, tem vários filhos e vai doar um imóvel, existe o que a gente chama de legítima. Que ele tem que conservar essa legítima, ele pode dar pro filho, que é um adiantamento de herança que a gente fala, mas tem que sobrar patrimônio equivalente para os outros filhos, né? Então vai entrar muito nessa seara de que eu posso doar, mas tem que sobrar o equivalente para os outros filhos. E lembrando que se ele for doar em vida, é um adiantamento de herança. Então, quando a gente chegar lá para fazer o inventário, já vai constar lá como um adiantamento de herança e os outros filhos não podem ficar descobertos, né? Eles têm que ganhar o equivalente. E muitas vezes a gente, de repente, vê notícias, vê conversa, um pai deixou só para um filho alguma coisa, uma herança ficou só para não sei quem e não deixou para os filhos, que de repente não tinha boa relação. Exato. Ou alguma coisa. Isso não é permitido pela lei. Não é permitido pela lei e a gente acaba desfazendo isso no processo judicial, né? Porque não tem como. Todos os filhos, independente, muita gente diz, filho fora do casamento, todos são filhos da mesma forma e têm o mesmo direito. Então, a herança ela tem que ser dividida em partes iguais, independente de qualquer coisa. O quinhão, que a gente chama, falando tecnicamente, vai ser igual para todos. Vou fazer mais uma pergunta, já que a gente tá nessa seara, né? Vou fazer uma simulação depois com a doutora. Boa. Por exemplo, um marido, tá? Ele tinha 2 filhos no primeiro relacionamento, se separou e resolveu casar de novo. E aí resolveu colocar coisas no nome da sua nova esposa. Os filhos têm como reverter isso, por exemplo? Aí a gente entra numa questão um pouquinho mais complicada, porque o que acontece? Se ele colocar coisas, patrimônio no nome da nova companheira, vai depender do regime de casamento que eles vão adotar, né? Com certeza o filho sempre vai ter direito à herança desse pai, independente do regime de casamento deles. Mas o que muita gente me questiona é: eu não quero que o meu filho perca a herança, os valores, porque o meu ex-marido casou com uma nova mulher. Gente, não é assim que funciona. O direito do filho, ele sempre vai estar garantido. Mas é claro que eu sempre recomendo, antes de casar, procure um advogado especialista em direito, conte a sua história, que ele vai conseguir te acolher, ele vai conseguir ver a tua realidade e fazer o que for melhor para a tua realidade. Né, que nada melhor do que a gente fazer o que for melhor para nossa realidade, né? Então cada realidade é uma realidade, não dá para simplesmente eu adotar um regime para todo mundo, né? Então a gente tem que prezar por isso e é isso que eu prezo sempre para os meus clientes. Muito bem esclarecedoras essas questões, né, porque são dúvidas que o leigo, quem a gente entendido no assunto. Começou a falar direito, eu vou perguntar algumas coisas, porque a gente vê isso aqui acontecendo. Que fique claro, tá, gente? Não é comigo, tá? Eu vou fazer uma simulação agora, doutora, tá? pra ver se tu identifica alguma anormalidade nessa situação, nessa suposição que eu vou fazer. Agora esse assunto, inclusive, nem compete mais a mim, eu tô só me metendo aí de metido. Mas, digamos que uma família, um casal com 4 filhos, lá pelas tantas, né, essa família vai se desenvolvendo, os filhos já são adultos e um dos filhos vem a falecer. Aí passam a ter apenas 3 filhos. 20 anos depois que esse filho faleceu, o pai falece. No testamento de óbito do pai, é suprimida a informação de que ele tinha um filho que faleceu e que deixou filhos vivos. Na hora de rachar essa herança aí, sendo que os outros 3 já foram recebendo coisas, já foram recebendo heranças em vida e tal. Aquelas filhas que sobraram daquele pai morto 20 anos antes, aquele filho morto antes de 20 anos do pai, e que não foi ali citado no testamento de óbito, como é que faz para essas filhas que ficaram para trás? A gente faz uma sobrepartilha, né? Então, os interessados, eles têm que entrar, procurar o advogado,
Vou repetir, o advogado especialista, porque é importante o advogado Uma área especialista. bem específica, né, exatamente. Então a gente vai fazer uma sobrepartilha desses bens e vão ter, se daqui a pouco não existe mais esses bens, as pessoas que ficaram com esses bens vão ter que compensar essas pessoas que não receberam os seus quinhões. Então isso é bem importante, sempre tem. Eu sempre digo pro meu cliente, sempre tem como a gente reverter, né? Sempre tem. A gente vai estudar e no direito, por mais que algumas pessoas achem que não, mas a gente sempre tem uma forma de reverter e a sobrepartilha é uma delas. Cara, é muita informação e o legal é isso, né? Trazer de forma descomplicada e essas vão ser as tuas participações aqui. Doutora, me conta uma coisa, quando os clientes te procuram, quais são as maiores dores deles hoje? Tu tens alguma assim, identificação? Tenho. Só pra colocar, que eu acho que eu não coloquei, eu sou advogada e psicanalista, né? Acabei me especializando na psicanálise porque eu entendi que eu não poderia lidar só com a parte técnica do direito. Eu precisaria lidar com a parte emocional, que muitas vezes vem bem mais forte do que a parte técnica do direito. E muitas dores nessa área, porque a gente pega pessoas devastadas, com problemas enormes. E justamente a dor dela é emocional. Por incrível que pareça, o cliente ele chega com a dor emocional. E se eu não souber tratar a dor emocional dele, ele não consegue nem me explicar o que está acontecendo. Então eu preciso achar o ponto onde a dor dele está, que é emocional, para dizer assim, praticamente um trabalho de psicólogo, né? Mas dizer assim, ó, calma, eu tô entendendo o que tu tá falando. E às vezes ele tá com aquela emoção toda e não consegue falar a verdade, porque ele quer exagerar pela dor emocional. E aí eu digo, não é por aí. Aí tu entende que o caminho não é bem aquele, a versão dele que ele está falando. Então, mas a dor é não entender o direito, basicamente, né? Não me prolongando. A dor do cliente é não entender o direito. Ele não sabe o que procurar, como procurar. Ele não entende nada sobre direito. Para ele é uma língua desconhecida, né? Então, essa é a maior dor que o meu cliente hoje traz para mim, é não entendo nada, não sei o que eu faço, eu estou perdido, o que eu faço da minha vida. Até sobre isso, né, e a importância de um profissional, a gente tem que chegar nos dias de hoje, né, doutora? Porque agora, alguns dias atrás, aconteceu uma coisa insólita aqui em Canela, né? Que é uma falsa advogada, inclusive dando entrevista para veículo nacional, né? Sim. E que foi, obviamente, presa, né, pelas forças policiais, depois que averiguaram a ideia de que ela não era advogada, nem informada era, quanto mais ter OAB, né? Exato. Como a pessoa se protege em relação a isso, doutora? Porque, infelizmente, o golpe tá aí, né? Cai quem quer, já diria a máxima, Exato. né? Então, hoje com a internet é muito fácil. Se tu tem dúvida do profissional que tu vai contratar, coloca o nome do profissional OAB ali na internet, ali no Google, falando assim, ó, super rápido e fácil. Abre o teu telefone e bota no Google ali a OAB da pessoa, que tu já vai ver se ela existe ou não. Gente, quem tem OAB, advogado que tem OAB, está com a OAB registrada e vai aparecer no Google. Então não tem erro, pegou o telefone na mão, a coisa mais simples do mundo, com o meu telefoninho Google, OAB, tal, está ali. Bom, não apareceu nada sobre aquele profissional, desconfie, fique com o pé atrás, porque é muito importante, sim, a gente saber com que profissional nós estamos nos relacionando. Bem importante. Até alguns anos atrás, a gente teve uma questão aqui de um profissional que estava retendo valores de clientes e tudo mais também, né? Isso é outra questão, né, doutora? Como é que a pessoa faz, por exemplo, ela entrega uma procuração para um advogado, né? Nesse Sim. caso, a pessoa tinha uma OAB, entrega uma procuração para o advogado. E muitas vezes já aconteceu isso, a gente não vê só aqui na região, já vê em vários lugares. Existem os bons e os maus profissionais, essa é a nossa realidade, né? Como é que a pessoa faz a partir do momento que ela entrega uma procuração para um advogado, e o advogado muitas vezes se apropria de valores que é dela? Isso é uma questão bem delicada e, infelizmente, nós que trabalhamos da forma correta, a gente acaba sempre sendo
contaminado, digamos assim, com esse tipo de procedimento que os colegas usam, que obviamente totalmente errado, mas o que eu sempre falo pro meu cliente, quando eu pego a procuração dele e eu tenho que receber algum valor, eu sempre coloco a conta dele, tudo direitinho, para que se vir receber algum valor, ele vai receber na conta dele, e se eu preciso receber algum valor dele, ele me repassa depois. Então, vai tudo pra mão dele. Se ele não me pagar, é por conta dele, né? Sim. Mas eu não fico com valores de cliente, né? Eu já coloco ali na procuração, se precisar receber, vai receber na conta dele direto, que é a melhor forma. Eu sei que muita gente, às vezes, nem sabe que isso acontece, a pessoa é leiga, não sabe que, daqui a pouco eu posso receber alguma coisa, o que o advogado tá dizendo é lei, mas é o que eu sempre digo, procure se informar. Hoje a gente tem o telefone na palma da nossa mão, o Google na palma da nossa mão, nada que tu não coloque ali no Google e ele não vá te dar uma resposta. Então, se tu tem dúvida, faz isso, né, que tu vai ver exatamente mais ou menos por onde que tu te direciona. Muito boas as dicas e orientações da doutora Sani Karkov, que agora passa a ser nossa nova colaboradora, né, Cabelo? Ela tá aqui periodicamente conosco no GJR. É o direito descomplicado, tá? É muito tipo bem. O que a gente fez aqui, perguntas de leigos, né? Não vai ser, desculpa o termo, juridiquês, né, doutora? Exato. Não vai ser juridiquês, né? Aqui é papo reto com o ouvinte da Clube. Acho que é uma prestação de serviço que é importante pra nós e pro nosso ouvinte. A doutora vai brilhantar aqui como ela já brilhantou hoje. Muito obrigado, doutora. Até a próxima, 8h18. A gente vai encerrando esse primeiro bloco, né? Sequência, estamos de volta. Doutora, seu Instagram, redes sociais, pra quem quiser saber um pouco meu mais. Instagram é Advocacia da Serra. Se alguém quiser entrar lá, já me seguir, tem dicas, tem entrevista, tem um monte de coisa lá pra vocês irem já se ambientando e também pegar essas dicas práticas que todo mundo precisa. Me segue lá que não vai ficar sem saber o que precisa. E eu sou inimiga do juridiquês, já falo. Os colegas já me criticam um pouco, mas eu sempre fui, só pra colocar aqui. Eu sou inimiga do juridiquês, então eu vou falar na tua língua. Que legal. Bom demais. Advocacia na Serra, isso? Isso. Advocacia na Serra. Advocacia na Serra. Muito bom. Obrigado, doutora. 8h19, encerrando aqui o primeiro bloco. Na sequência, estamos de volta com mais entrevistas no GJR dessa quarta-feira. Grande Jornal Regional.